Olá Porto Velho, olá Rondônia, meu nome é Alan Alex, sou editor de Painel Político e apresentador do programa Painel Político via Brasília. A entrevista dessa semana é com Wilber Coimbra, presidente do Tribunal de Contas do Estado, um ser humano que tem uma história de vida incrível, que uma hora dessas a gente ainda vai contar em detalhes. A entrevista foi gravada em Porto Velho, pelo Murilo Ferri, que começa esse bate-papo falando sobre a questão ambiental, um drama que vem atingindo não só o estado de Rondônia, como grande parte do país. Fiquem, portanto, com essa entrevista e eu volto logo no final para a gente comentar um pouquinho sobre esse bate-papo. Olá, eu sou Murilo Ferri e esse é o programa Painel Político. Esse é nossa segunda edição do programa. A primeira foi com Alan Alex em Brasília, numa entrevista, num bate-papo com o senador Confúcio Moura. E hoje aqui eu estou incumbido desta missão muito prazerosa. E hoje eu inicio a nossa conversa com uma autoridade rondoniense, que desde já quero aqui agradecer de coração. Estou muito feliz e lisonjeado, considerando o espaço que o senhor nos forneceu, uma autoridade bastante discreta na sua vida pessoal, na sua vida profissional, enquanto conselheiro de contas, hoje na figura de presidente do Tribunal de Contas, o nosso presidente conselheiro, Dr. Wilber Carlos dos Santos Coimbra. Conselheiro, boa tarde, tudo bem? Obrigado por estar aqui. Murilo, boa tarde. Para mim, seja seguro que a honra é minha, né? Dada a envergadura do painel político, inclusive o seu jornalista principal, que é o Alan Alex, a quem nós tributamos as homenagens sinceras. Então, eu que me sinto honrado de estar nesta casa e dispensar da amizade de vocês. Então, para mim, reafirmo, a honra é nossa. Nossa também. Conselheiro, eu começo pensando, e vem uma pergunta logo em seguida, o que pensaria Joaquim de Araújo Lima neste momento, quando ele escrevia o hino de Rondônia? Céus de Rondônia. Quando o nosso céu se faz moldura, para engalanar a natureza, nós, os bandeirantes de Rondônia, nos orgulhamos de tanta beleza. Já estamos aí há 48 dias sem ver a cor do sol. Com muita fumaça, muita queimação, disputas ideológicas para lá, para cá, do agro, do ambientalismo, do indígena, de tudo isso. E agora, essa fumaça que por aqui esteve, está começando a sair, está chegando nos grandes centros, São Paulo, Curitiba, Florianópolis, enfim. Eu pude ver que o Tribunal de Contas emitiu uma matéria a respeito de um apoio que o Tribunal de Contas pretende fazer junto com o Corpo de Bombeiros para ajudar, né, nessa contratação de uma aeronave para ajudar nas queimadas e tudo mais. O senhor pode pormenorizar para a gente o que seria esse apoio que o Tribunal de Contas pretende fornecer nesse apoio às queimadas rondonienses? Murilo, o Tribunal de Contas ele protagoniza soluções. O Tribunal de Contas não busca substancialmente culpados ou inocentes. O povo ele precisa de soluções pragmáticas, precisa de resolutividade, de responsividade, e o Tribunal de Contas, dentro do desenho constitucional que ele toca, a Constituição da República de 1988, e diga-se de passagem, a Constituição cidadã, é uma Constituição teleológica, uma Constituição finalística, que busca a máxima efetividade do texto constitucional. Então, dentro desse desenho normativo, o Tribunal de Contas, com sua expertise, do seu corpo técnico, dos conselheiros, em regime condominial com o Ministério Público de Contas, o que se busca, conforme eu já vociferei inicialmente, são soluções. Então, o tribunal tem o dever constitucional, inclusive, de fiscalizar a questão patrimonial, e o meio ambiente é um patrimônio público, é um espaço público. E neste norte, o tribunal, imbuído deste propósito constitucional, de uma de suas competências bem delineadas na Constituição da República, chamou todos os atores institucionais, sejam os poderes, sejam os órgãos autônomos, para que nós pudéssemos debater medidas concretas para debelar ou mitigar de alguma forma ou de outra esta catástrofe climática que nós estamos vivendo em sede de fumaça que, inclusive, é bom se dizer, que não reconhece fronteiras.
a fumaça vem de todos os cantos. O certo é que nós estamos vivendo este período bastante conturbado da pauta odierna de nossa sociedade. O tribunal, com o seu aparato técnico, para buscar soluções em sede de instrumento convocatório, dos instrumentos necessários, instrumentos legais necessários para uma eventual contratação de um aparato logístico para nós contermos esses focos de incêndio, quer seja mediado por aeronaves para essa finalidade, sendo obviamente suportado pelo Executivo Estadual, quer seja por brigadistas. E o tribunal, para desburocratizar essa contratação, o tribunal está emprestando a sua expertise técnica na análise prévia deste instrumento convocatório para fins de contratar este aparato logístico para mitigar esta fumaça que a nossa população está enfrentando. Presidente, em que momento aquele cidadão que reside lá no município de Pimenteiras do Oeste, um município com menos de 7 mil habitantes, ele sente a presença do Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas é interessante. Eu pergunto isso porque... E o Tribunal de Contas, meu caro Murilo, é um dos órgãos da República, da estrutura, da topografia republicana, que ele tem a competência de fiscalizar as questões, os elementos nucleares da própria existência do Estado. Ou seja, fiscalizar o orçamento, as questões orçamentárias, financeira, operacional, patrimonial, e no momento são 5. O que repercute na própria existência do Estado. Nós só falamos em Estado se nós falarmos em orçamento de finanças públicas. Nós só falamos em Estado se falarmos da operacionalidade do Estado, o Estado prestamista, o Estado que presta saúde pública, educação, infraestrutura viária, enfim, segurança pública, para ficarmos apenas por aí, mas é tudo o Estado prestamista, o Estado que se comprometeu em levar os bens da vida para o cidadão contribuinte, ou cidadão dentro de um aspecto mais largo de cidadania. O tribunal se faz presente. Porque essa externalidade do Estado se faz pelos bens da vida. Saúde, educação, conforme eu já disse, assistência social. E quem fiscaliza desde a arrecadação, a entrega efetiva, a execução, a despesa pública é o Tribunal de Contas. É ele que, inclusive, induz boas práticas na administração pública. É o Tribunal de Contas que fiscaliza a saúde, o aparato médico, os insumos, se está faltando medicamento, se está faltando médico, profissional da saúde, na segurança pública, lá na assistência social, onde tiver a presença do Estado ou qualquer um particular, que ele administre, que ele gerencie recurso público, ele está ao alcance da fiscalização do tribunal, para ver se esse emprego de recurso público se está revestido de liceidade, se tem legitimidade e economicidade. Então, o Tribunal de Contas é quem garante a rigidez do recurso público, para ver se a qualidade da merenda escolar está adequada, o transporte escolar está adequado. Então, toda a pauta da vida que se entretém com o poder público, lá é chamado Tribunal de Contas. Então, o cidadão comum, lá da linha mais longínqua da capital, as vicinais, onde há o tráfego desses trabalhadores, desses dignos trabalhadores, para escoar sua produção agrícola, para escoar os seus víveres, tudo isso é competência do Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas, inclusive, só a ele é dado o direito de mergulhar no elemento nuclear do ato administrativo, exatamente para abstrair se há legitimidade naquela despesa pública ou, inclusive, desde a arrecadação, conforme eu já disse. Então, o Tribunal de Contas é esse órgão que tem uma abrangência muito grande, enorme. Esta é a pauta do Tribunal de Contas no desenho constitucional da Constituição de 1988. Presidente, após a sua posse na figura de presidente do Tribunal de Contas, tem sido noticiado em amplo aspecto, e painel político tem feito também bastante material
a respeito das blitz e das fiscalizações que o tribunal tem feito em UPAs, UBSs, o próprio Hospital João Paulo II. Não é a questão de se tinha ou não tinha essa situação, mas nós estamos pelo menos vivenciando uma maior efetividade dessas blitz agora. Isso é um projeto que será continuado? Estava frio, agora está quente? Como é que é essa situação das blitz do Tribunal de Contas? Historicamente, Murilo, o Tribunal de Contas ele atua dentro de instrumentos de governança. O Tribunal de Contas tem um planejamento estratégico, um plano estratégico que leva 8 anos revisitado, porque é um elemento vivo, é orgânico, então ele é revisitado. O Tribunal de Contas, para dar vida a esse planejamento estratégico, ele tem um plano de gestão, é o plano de gestão da atual direção do Tribunal de Contas 2024-2025. Toda essa abstração, todas essas ações, elas decorrem do planejamento estratégico do tribunal dentro daquele período de 8 anos. Então nós emprestamos efetividade àquilo que foi traçado pelos colegas que nos antecederam. Então há uma corrida de bastão no Tribunal de Contas. Não é nada inovador, nós apenas damos continuidade sem continuismo às gestões anteriores, trazendo, obviamente, o colorido do atual gestor. E nós optamos por fazermos fiscalizações sistemáticas. Essas fiscalizações, pelo menos enquanto eu estiver à frente do tribunal, há uma decisão estratégica de que nós estejamos firmemente fiscalizando não só a saúde, mas sobretudo a saúde, mas como todas as outras áreas, como é o caso das estradas, a qualidade do asfalto, como é o caso da educação, como é o caso da segurança pública, enfim, tudo aquilo que for de competência do Tribunal de Contas estará, obviamente, lá presente, e nós fizemos um movimento de desencastelamento dos nossos auditores, para que eles vivam o mundo em que habitam os homens, para que eles vivam o mundo em que habita a senhorinha que ganha R$150, que fez uma faxina e que não tem nenhuma ligação com o poder público, mas com o fruto do seu trabalho, o suor do seu rosto, ingressa alguns reais quando ela compra víveres, quando ela compra proteína, quando ela compra um arroz para levar para sua casa para alimentar seus filhos. Então, nós, como guardião do erário, nós entendemos que o Tribunal de Contas deve estar habitando o mundo em que habitam os homens, saindo do castelo, saindo da ideia de corte e ser um tribunal mais próximo, não tão somente do gestor, mas sobretudo da sociedade. O nosso auditor ele deve estar onde o povo está, onde o gestor está, para ver o que está acontecendo. Não para punir, mas para sentir a dor, as necessidades, as agrúrias por que passam os nossos gestores, que também querem acertar. Não há um antagonismo entre gestor e fiscalizador. O gestor é um cidadão auditado, digno do mais elementar respeito, mas que nós temos que cumprir com o nosso desenho constitucional e fazemos nos aproximando, para nós sentirmos quais são os influxos, as dificuldades por que passa o gestor. O tribunal tem uma realidade de técnicos altamente capacitados. Quando nós vamos para as pequenas prefeituras, em que não se tem condições de pagar um técnico com grandes qualificações, tem lá os meios que são adequados para aquele lugar. Mas a lei é única e nós precisamos colmatá-la para uma realidade vívida no mundo da vida, no mundo dos fenômenos. E isso se faz com um tribunal que se desencastela, um tribunal presente. Liderar é estar junto. E o tribunal quer liderar essa guinada cultural, essa guinada de que serviço público não dá certo, que servidor público não quer trabalhar. Isso não é verdade. Querem trabalhar sim, querem ver o tribunal próximo, e isso está acontecendo. Nas blitz que nós fazemos de saúde, é para que o auditor saiba as dificuldades que passa o cidadão que acorda cedo para pegar uma fila na UPA, nas unidades básicas de saúde, para saber que se o médico não está fazendo o atendimento adequado, é porque está faltando o medicamento, os insumos hospitalares, e o tribunal de imediato já faz contato com os gestores, com os secretários, seja de saúde do município ou do estado, para resolver o problema in loco, não para nós autuarmos um processo que é muito caro, um processo que muitas das vezes não é resolutivo. Então, o cidadão quer resolutividade.
E isso é feito em regime condominial, num regime de cooperação, dialógico, gestor, fiscalizador e usuário. Não tem como desassociarmos dessa tríade, porque nós precisamos sentir verdadeiramente o que passa todos os atores para poder sermos propositivos. Então, é esta que é a vocação do tribunal, é fazer biópsia para não fazer necrópsia. Ou seja, queremos gerar vida, queremos gerar esperança juntamente com o poder público. Presidente, há sempre uma confusão muito grande para a população nas atuações em que envolve Ministério Público de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas. A pergunta que eu te faço hoje, como um popular rondoniense, é: em relação à situação do euro, ainda nessa toada da saúde, o que está acontecendo ali? O que é, pelo menos suposta, pedra de empecilho posta pelo Tribunal de Contas ou não? Tem algum ato que esteja acontecendo ali? A gente vai ter esse hospital, ele um dia vai acontecer? Murilo, uma questão de autocontenção e deferência, eu diria que esse esclarecimento deve ser feito pelo Poder Executivo, em razão de que nós fiscalizamos e não fazemos políticas públicas, né? E, inclusive, até na época do querido conselheiro Edilson, que foi presidente da nossa corte, nós, do nosso próprio orçamento, nós transferimos 50 milhões de reais para o euro. Ou seja, o Tribunal de Contas é um tribunal que não vive para si. Ele não bebe a água da sua própria fonte. Ele procura saciar a sede do seu povo, a sede da sua gente. Então, o próprio orçamento do tribunal, aquilo que vai para o tribunal fazer fiscalização, aquilo que vai para o tribunal fazer controle externo da administração pública, nós, economizando recursos públicos, nós repassamos 50 milhões de reais à época do conselheiro Edilson, como presidente, para a consecução do euro. É lógico que na pauta da vida pública, nem tudo que se planeja dá certo conforme se planejou. Tem os reveses, tem as contingências naturais, obviamente, mas até onde eu sei, porque eu não sou relator dessa matéria e nunca fui relator da saúde, o governo do estado tentou levar a cabo, mas em razão, quero crer, de uma empresa que talvez não se revelou adequada para dar consecução ao projeto euro, teve alguns reveses pelo meio do caminho. Obviamente que não foi algo intencional. São contingências da vida, assim como alguém quer fazer uma casa e o pedreiro tem alguma dificuldade, dificuldades outras, enfim, que se revela ao longo de um projeto. De maneira que quem tem melhores esclarecimentos nesta pauta euro é o Executivo Estadual, quem é que executa essa política pública específica. Perfeito. Presidente, pensando em questões pragmáticas e programáticas, que tudo que se planta hoje se vê uma colheita no futuro, e a educação é a única coisa que vai salvar a nossa, pelo menos tem sido a prova de que salva um país e vai salvar o Brasil no futuro. A grande pergunta da população rondoniense é: como está a situação da educação no estado em questão das reclamatórias orçamentárias? Tem alguma coisa, tem muito volume de investigações, onde o popular pode reclamar de uma escola se ele acha que a merenda não está adequada, se ele acha que em algum momento está faltando professores, embora chegue lá na escala tenha professores, mas na prática não existe. Tem chegado ao tribunal esse monte de reclamações? O tribunal tem um canal aberto, Murilo, com a sociedade, que é pela sua ouvidoria geral. Tudo que chega lá, há um tratamento prévio, obviamente que chega de tudo, de verdades a inverdades, mas o tribunal tem a responsabilidade e usa dessa responsabilidade que lhe é peculiar para fazer o tratamento devido nos informes que nos chegam. Então, aquilo que merece, dentro de uma moldura de risco, relevância e materialidade, o tribunal se debruça numa investigação preliminar e, se procedente, o tribunal autua o processo e leva a cabo a sua fiscalização. É lógico que num estado
como Rondônia, com inúmeros jurisdicionados. Nós temos 52 jurisdicionados em sede de municípios, são 52 municípios. Nós temos o Estado, é fato que, vez ou outra, aporta esta ou aquela notícia. Conforme eu já disse, que o tribunal se debruça para fazer o tratamento daquela informação e averiguar a pertinência ou não. A preocupação do tribunal é tão brutal com a educação que, durante a pandemia, o conselheiro Paulo Cury, então presidente do tribunal, idealizou o programa de alfabetização na idade certa. E o que levou os índices do estado de Rondônia, e foi o conselheiro Paulo Cury, mérito muito pessoal de Sua Excelência, o presidente à época, em regime condominial com o Estado e os municípios. Porque esta não é uma obra de um homem só. Foi uma obra de um condomínio de benfeitores do universo, que tiraram o Estado de Rondônia, com a ajuda, obviamente, o protagonismo decisivo do prefeito da capital, dos prefeitos do interior, de Sua Excelência o governador Coronel Marcos Rocha, e, irmanados nesse propósito sublime, tira o Estado de Rondônia da 19ª posição nacional e eleva para a 5ª posição nacional de crianças que estão sendo alfabetizadas na idade certa. Ou seja, antes dessa intervenção, nós tínhamos crianças na 3ª série do ensino fundamental que sequer silabavam. Hoje, com esta intervenção, as crianças no 1º ano já leem perfeitamente. Isto determina a mudança da sorte de gerações. Nós teremos pessoas, agora, a partir deste movimento pela educação no estado de Rondônia, digo mais uma vez, não é feito apenas do Tribunal de Contas, mas o Tribunal de Contas saindo da velha posição de controle, de comando e controle, agora sendo um tribunal propositivo, um tribunal responsivo, um tribunal que busca soluções e não apenas apontar os defeitos. Ora, se o tribunal tem as soluções, se ele faz o diagnóstico, tem expertise, por que não contribuir dentro de uma perspectiva dialógica e cooperativa? De maneira, Murilo, que o tribunal tem avançado de forma significativa, juntamente com os entes estadual, os entes municipais, para levar esperança, dignidade, para que as políticas públicas de educação sejam efetivas. Tanto é verdade que é este exemplo que eu trago, saindo da 19ª posição, vindo aí durante o processo pandêmico e o pós-pandemia, figurando, depois que saíram os números nacionalmente, para 5º lugar. E o tribunal ali, na comissão de frente, juntamente com os outros consortes, para que essa problemática da educação, que não é apenas do ponto de vista do processo ensino-aprendizagem, da abordagem pedagógica, mas passa pela valorização material dos servidores da educação. E essa sensibilização o tribunal acaba induzindo boas práticas para que os gestores abracem e resgatem todo esse processo que nos levou para baixo, mas que o tribunal, inclusive agora, o tribunal estará se reunindo, já há uma perspectiva com os candidatos a prefeito, para que eles assumam um compromisso de uma pauta pela educação. Então, este é um dos contributos que o Tribunal de Contas vem dando. Não é apenas, enfatizo, o Tribunal de Contas eminentemente fiscalizador. Para que o mundo sucumba, basta ser apenas fiscal. Mas é um tribunal que está protagonizando, sem contudo se substituir ao gestor. Há uma deferência ao gestor, que ele que tem que fazer as escolhas das políticas públicas. Mas na deficiência, naquilo que tiver um gap, naquilo que nós tivermos um hiato, o tribunal está pronto para colaborar, pronto para emprestar a sua expertise técnica, induzindo políticas públicas para que o destinatário maior das políticas públicas e financiador, que é o povo cidadão, pagador de impostos, possa usufruir os bens da vida em forma de educação de qualidade, em forma de uma saúde pública de qualidade, segurança pública e outros bens que o Estado se comprometeu a prestar ao povo rondoniense. Muito bom. Conselheiro, a gente que atua no jornalismo investigativo,
a gente tem um grande problema, que são os portais de transparência dos poderes. Me parece que não é um portal feito para ser visto, né? Tem alguma situação, algum tipo nessa ideia de protagonizar uma ideia, uma deferência a todos, que o tribunal tenha trabalhado no sentido de padronizar esses portais da transparência, dos municípios? A gente tira, eu pelo menos tiro como exemplo, o portal da transparência do governo do estado de Rondônia, município de Porto Velho e Câmara de Porto Velho. Ao que parece, não são portais de transparência feitos para que a gente tenha acesso às informações de forma clara e objetiva. Dentro do tribunal hoje, há algum tipo de treinamento, de escola? O senhor que já foi presidente da escola de contas, no sentido de fazer uma padronização, talvez como fosse o SEI, por exemplo. Tem alguma situação nesse sentido? Murilo, isso aí é um processo dinâmico. Perfeito. O que não pode é ser opaco. Nós temos buscado sistematicamente, inclusive, ensinando, pegando na mão, oficina, pelo braço pedagógico do tribunal, que é a Escola Superior de Contas, da qual eu já fui presidente. Hoje o atual presidente é o Dr. José Euler, o querido decano do nosso tribunal. Então o tribunal, inclusive, é competência do tribunal fomentar essa transparência pública. Busca a duras penas, obviamente, mas está fiscalizando de forma sistemática para ver se os portais, inclusive nós temos métricas que checam o índice de transparência, o que pode repercutir em problemas graves para o gestor se o portal for tido como opaco, ou seja, que não esteja transparente. Então, o tribunal vem dentro dessa mesma perspectiva, tanto pedagógica, pela Escola Superior de Contas, capacitando os gestores desses portais para que os tornem transparentes. Então, é uma luta diária, é uma luta que não se arrefece, isso é permanente, e isso é o preço. O preço da liberdade é a vigilância constante. A liberdade de um povo que possa ver o que o seu governo, o que o seu gestor está fazendo dentro de uma administração pública open dados. Então, não é um trabalho que é de um dia só, não é um trabalho estanque, é um trabalho permanente, vigilância permanente. Conselheiro, a gente sempre ouve muitas reclamações de jurisdicionados, principalmente no interior, cidades pequenas, que aquilo que o senhor falou, não tem gente extremamente qualificada e com dificuldade até de comunicação. Na sua perspectiva, o senhor acha que ainda hoje há justificativa para um prefeito de uma cidade de menos de 5 mil habitantes dizer a boca larga que a sua administração está engessada por culpa do Tribunal de Contas? Me traz estranheza, porque qualquer gestor sério, qualquer gestor que tem compromisso com os princípios estruturantes do Estado Constitucional brasileiro, que é o republicanismo e o princípio democrático, ele se sente confortável de ser fiscalizado. Porque a fiscalização, ela se entretém com uma avaliação da política pública que esse gestor está fazendo, ela se entretém com direção desta política pública. Se não está adequada, os índices não estão sendo alcançados, o tribunal vai lá e diz, olha, mais para a direita, mais para a esquerda, precisa de mais investimento ali, aqui já tem o investimento necessário, vamos destinar para um outro setor, e precisa de monitoramento. Por quê? Porque nós não somos anjos. Se fôssemos anjos, não precisaríamos de fiscais, não precisaríamos de controle. O simples fato de existirmos, dada a nossa falibilidade humana, o que não quer dizer corrupção, não é isso que se cuida, mas a simples natureza humana de falibilidade, e não de perfeição, mas de perfectibilidade, impõe uma fiscalização, uma vigilância constante. Até o céu, que é feito de anjos, há uma hierarquia, e não poderia ser diferente. Então, esse sistema de freios e contrapesos, esse sistema de vigilância mútua, é que faz nós estarmos ao sol do meio-dia, cintilando luzes para que o povo
tenha a accountability, para que o povo tenha a necessária prestação de contas. Então, eu reputo como estranho um gestor reverberar, dizer que o Tribunal de Contas está sendo empecilho para levar a cabo aquilo que ele idealizou. Qual é o empecilho? Exigir que se cumpra a lei, exigir que a legitimidade se efetive, que tenha economicidade, que os contratados nos cargos ad nutum, eles preencham requisitos para levar as políticas públicas à efetividade, porque se fosse uma empresa dele, ele não contrataria ineptos, porque, sob a pauta da filosofia capitalista, ele estaria a desejar lucro, dividendos. Aqui é muito mais importante, na questão da administração pública, no âmbito da administração pública, do que se cuida é do lucro social, exatamente transformando vidas daquelas pessoas que historicamente na família nunca teve um engenheiro, mas agora terá em razão de uma educação pública de qualidade, e ele vai passar a unir. De que nunca teve o médico. Se nós termos isso em mente, nós vamos perceber que o gestor está para dar máxima efetividade à Constituição. Perfeito. E as prioridades constitucionais devem ser alcançadas, de maneira que eu penso que são poucos que ainda não se perceberam, ainda não se aperceberam e reverberam o que eu chamaria de uma incompreensão do próprio sistema idealizado pelo legislador constituinte. Conselheiro, já caminhando para o final, que eu sei que o senhor tem bastante demanda, mas eu preciso deixar isso aqui registrado, porque tudo que a gente falou aqui, a gente pensa no futuro, em deixar um legado para o futuro. Primeiramente, qual seria hoje um artifício que o senhor tenha utilizado, que o senhor pretenda dizer, olha, esse é o legado que, eventualmente, o Wilber Coimbra deixará dentro do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia? Eu penso, Murilo, que mais importante do que as coisas são as pessoas. Nós não podemos coisificar as pessoas. Então, o maior templo que se constrói, o maior edifício que se constrói é o edifício de pessoas crítica, pelo um critério de valor, para se ressignificar e saber que elas estão nos órgãos públicos não apenas para oferir dividendos financeiros no final do mês, mas há um propósito dentro de uma perspectiva crística do Cristo. Até porque o nome iuris é servidor. E servidor não é servir a si mesmo, é servir ao próximo. E dentro de uma cadeia causal, o próximo quem é? Sou eu, é você, depende de uma perspectiva. Então, o legado que nós pretendemos deixar não é construir edifícios feitos por mãos ou por concreto, de alvenaria, não é esse. Mas um edifício de uma administração pública civilizada, mais humana, mais justa e mais fraterna, para que nós possamos incorporar em nossa mente, no nosso coração, como centro das emoções, que nós estamos aqui nesta terra para cumprir um propósito de um ser supremo. E este propósito é exatamente transformar a vida das pessoas, que a nossa própria existência, se nós deixássemos de existir, é como se a outra pessoa não fosse feliz. Então, com a nossa existência, é determinar que a outra pessoa seja feliz. Com isso, nós construímos uma sociedade, aquilo que está idealizado na Constituição, como um ideal de um Estado civilizado, de um Estado democrático, de um Estado de direito. Construir uma sociedade mais humana, uma sociedade mais justa, em que os bens da vida, os nossos irmãos desafortunados, que não tiveram a mesma oportunidade que nós temos, eles possam ser alcançados por esse Estado prestamista. Então, o que eu desejo é deixar servidores ali no Tribunal de Contas cada vez mais conscientes e cientes do seu papel na pauta da vida pública. Fazendo isso, eu tenho para mim que eu contribuí de alguma forma ou de outra com esta sociedade rondoniense, com esse Estado que me acolheu, porque eu estou há 32 anos aqui, eu nasci no Maranhão, mas sou rondoniense de coração. Então, como um rondoniense de coração, o legado, se é que eu posso dizer que posso deixar um legado, mas é desejo do meu coração que a minha passagem no tribunal não seja em brancas nuvens, mas que nós tenhamos construído, junto, em regime condominial, servidores disruptivos, servidores motivados, engajados e, sobretudo,
que sejam agentes transformadores da realidade social. Conselheiro, nessa mesma seguida, o que a gente pode dizer para os jovens que estão ingressando no ensino médio, por exemplo, que no futuro serão adultos e serão cidadãos e tudo mais, de uma pessoa que veio lá de Cururupu, preto, filho de pobre, com todas as necessidades, e hoje alcança podemos dizer, um status bastante alto em nossa sociedade. Ainda há posição para essas pessoas poderem sonharem? Para esses jovens? Induvidosamente. Posso lhe afiançar induvidosamente. Primeiro, acreditar numa força suprema que eu tenho para mim, por uma questão de prática cristã, que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus da Bíblia, não é o Deus desta ou daquela religião, mas um ser supremo que é Deus. Acreditar em si, nos valores éticos, nos valores que move um ser decente e que busca primeiro transformar a sua vida. Transformar a sua vida a partir desta força motriz que é Deus, a partir desse desejo de romper uma condenação histórica de que alguém pode falar que preto, que pobre, que aquilo é reservado apenas para esta ou aquela cor, para este ou aquele estado social. Você é que escreve a sua história, você e Deus. Se você aceitar esse vitimismo, se você aceitar que outras pessoas escrevam a sua história em razão desse mantra, maldito mantra, de dizer, olha, sempre foi assim, a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, serei assim, vou morrer assim, sempre Gabriela. Eu digo que primeiro tem que dizer não para este mantra e dizer sim para a vida, dizer sim que é possível, principalmente mediante o binômio estudo e trabalho. Não há como avançar se não estudar, para poder eu ter consciência de dizer sim para o que é bom, para o que é reto, para o que é correto, e não para aquilo que não me apetece, não para aquilo que não edifica, não para aquilo que é árido, não para aquilo que é desértico. Então, os nossos queridos jovens, as nossas queridas crianças, que serão, não é o futuro, mas já é o presente, por isso que tem que assegurar a dignidade para essas crianças desde já. Nós temos que parar com esse Brasil do futuro, é o Brasil do agora, é o poder do agora, para que possam ter essa consciência que é possível mudar sim, é possível mudar o status quo, se resignar com a corrupção, se resignar com tudo aquilo que não edifica, tudo aquilo que nos puxa para baixo. E eu tenho certeza que a partir deste movimento coerente, com olhar firme em seus propósitos, tendo disciplina, tendo foco e execução, induvidosamente ele colherá os frutos de uma caminhada que, óbvio, é árdua, seguramente, porque a minha ainda o é, e será até o dia que Deus me chamar para o encontro supremo. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que aqueles que acreditam em Deus, têm fé na vida, vão vencer, porque eu sou um exemplo vivo disso. E se comigo, que tenho limitações de toda a sorte, foi possível, imagine essas crianças que já nascem com o celular na mão, com tablet, com acesso à internet, inteligência artificial. Eu não tenho dúvida que o céu é o limite. Conselheiro, presidente, quero aqui agradecer mais uma vez a sua presença, o seu tempo desprendido a gente. Abro aqui o espaço agora para suas considerações finais. E mais uma vez, muito obrigado. Murilo, sou eu que agradeço. Isso é uma oportunidade única, e é até em sede de uma prestação de contas com a sociedade, porque eu sou, como agente público, eu devo esclarecimento à sociedade. Então, é a imprensa cumprindo com o seu papel social. Eu não posso me furtar disso. Obviamente, eu tenho algumas, eu procuro realmente ficar na minha. Eu penso que quem julga tem que ter o máximo de contenção, né? E a gente procura fazê-lo. Mas eu quero agradecer essa abertura, dizer que o Tribunal de Contas está aberto, é o Tribunal da Cidadania, é o tribunal em que não há portas, é o tribunal que verdadeiramente busca a transparência, o tribunal que quer estar próximo do cidadão, como nós estamos, nos aproximando cada dia mais, seja pela Blitz de Saúde. Ainda há pouco tinha
nossos servidores avaliando a condição do asfalto, enfim, nós estamos onde tiver uma vida humana, onde tiver os bens da vida que o Estado, o município, eu falo o Estado de forma genérica, se comprometeu a prestar, nós vamos estar juntos com o Ministério Público, que tem nos dado o mais irrestrito apoio, o Judiciário, a Defensoria Pública, enfim, nós temos procurado nos irmanarmos, sobretudo, inclusive, com o Ministério Público de Contas, que atua em nosso tribunal, para que o crime que é organizado saiba que as forças, que o estamento, que o Estado se organiza cada vez mais para fazer o enfrentamento à corrupção, às más práticas na administração pública, e nós concitamos o controle social, o povo que está presente em todos os recantos, que tem o poder da onipresença, para comunicar ao tribunal irregularidades que toma conhecimento, más práticas, enfim, tudo aquilo que solapa os cânones da República. Nós instamos o nosso povo a nos ajudarmos para que nós continuemos sem pestanejar e resolutamente, sem recuar um único milímetro, a buscarmos o espaço, conquistarmos o espaço dado pelo legislador constituinte, de avançarmos de forma sustentável e sermos essa sociedade que nós tanto anelamos, proclamamos em verso e prosa, uma sociedade mais justa. E justa é o prestígio às instituições, que elas continuem funcionando, olhando e garantindo o direito dos seus servidores, o direito dos administrados, o direito do cidadão, sobretudo do cidadão, que é o grande financiador do aparelho estatal. E eu tenho certeza que com esta unidade de propósito, irmanados, sabendo que o Brasil depende de uma ação proativa de cada um brasileiro, de cada um rondoniense, eu não tenho dúvida que o Brasil alcançará o espaço o qual ele foi convocado, que é ser grande, não apenas na dimensão em extensão territorial, mas grande com um povo ordeiro, um povo trabalhador, um povo vocacionado para ser o grande celeiro do mundo. E o desenvolvimento é esse, um estado de Rondônia que cresce hoje. O estado de Rondônia cresce seguramente muito mais do que a China, ou seja, é a China do Ocidente. Então é a vocação desse estado ser grande como é grande o Brasil. Conselheiro, muito obrigado. Esse foi o episódio, segundo episódio do programa Painel Político. Quero aqui agradecer a presença do conselheiro mais uma vez, do presidente, Wilber Coimbra. Também gostaria de agradecer aqui aos estúdios SES Brasil, tá? Uma empresa multiplataforma que loca todo esse espaço aqui, fornece toda a aparelhagem para você que quer fazer o seu podcast, quer fazer o seu vídeo, quer fazer a sua entrevista, disponibilizar nas suas redes, tanto no espaço físico quanto eles fazem a cobertura também em espaço externo, tá? Quero aqui agradecer ao amigo Milton, proprietário da SES Brasil, e maiores informações sobre esta empresa a gente vai disponibilizar no corpo da matéria. Mais uma vez, obrigado, conselheiro. Sou eu que agradeço. Uma boa tarde. Boa tarde. Telespectadores, boa tarde, boa noite, boa madrugada e obrigado pelo seu like. É isso. Ufa! E esse telefone apitando. Não para, bicho. Putz. Bom, vocês conferiram então a entrevista com o Wilber Coimbra. Essa foi a segunda edição do programa Painel Político via Brasília. Semana que vem a gente está de volta com outras entrevistas. Espero que vocês tenham gostado. Sigam Painel Político nas redes sociais, acessem o nosso site e não deixem de assinar também a nossa newsletter. Você vai receber aí diariamente as principais notícias do Brasil, além de análises, artigos interessantíssimos em todas as áreas. Portanto, até semana que vem. Fiquem todos com Deus. Bom, vocês conferiram então a entrevista com o Wilber Coimbra. Essa foi a segunda edição do programa Painel Político via Brasília.
Semana que vem a gente está de volta com outras entrevistas. Espero que vocês tenham gostado. Sigam Painel Político nas redes sociais, acessem o nosso site e não deixem de assinar também a nossa newsletter. Você vai receber aí diariamente as principais notícias do Brasil, além de análises, artigos interessantíssimos em todas as áreas. Portanto, até semana que vem. Fiquem todos com Deus. Eu te aconselho começar aqui. Tá. E a minha é aquela lá. Essa é a tua. Porque aí, antes de tu mostrar ele, aí tu Perfeito. pra cá que eu mostro mostrando Essa tá na ampla. quem que é o convidado, né? Perfeito. Volta do zero? Hã? Tá. Olá, eu sou Murilo Ferri e esse é o programa Painel Político. Esse é a nossa segunda edição do programa. A primeira foi com Alan Alex em Brasília, numa entrevista, num bate-papo com o senador Confúcio Moura. E hoje aqui eu estou incumbido desta missão muito prazerosa. E hoje eu inicio a nossa conversa com uma autoridade rondoniense, que desde já eu quero aqui agradecer de coração. Estou muito feliz e lisonjeado, considerando o espaço que o senhor nos forneceu, uma autoridade bastante discreta na sua vida pessoal, na sua vida profissional, enquanto conselheiro de contas, hoje na figura de presidente do Tribunal de Contas, o nosso presidente, conselheiro, Dr. Wilber Carlos dos Santos Coimbra. Conselheiro, boa tarde, tudo bem? Obrigado por estar aqui. Murilo, boa tarde. Para mim, seja seguro que a honra é minha, né? Dada a envergadura do painel político, inclusive o seu jornalista principal, que é o Alan Alex, a quem nós tributamos as homenagens sinceras. Então, eu que me sinto honrado de estar nesta casa e dispensar da amizade de vocês. Então, para mim, reafirmo, a honra é nossa. Nossa também. Conselheiro, eu começo pensando, e vem uma pergunta logo em seguida, o que pensaria Joaquim de Araújo Lima neste momento, quando ele escrevia o hino de Rondônia? Céus de Rondônia. Quando o nosso céu se faz moldura, para engalanar a natureza, nós, os bandeirantes de Rondônia, nos orgulhamos de tanta beleza. E já estamos aí há 48 dias sem ver a cor do sol. Com muita fumaça, muita queimação, disputas ideológicas para lá, para cá, do agro, do ambientalismo, do indígena, de tudo isso. E agora, essa fumaça que por aqui esteve, está começando a sair, está chegando nos grandes centros, São Paulo, Curitiba, Florianópolis, enfim. Eu pude ver que o Tribunal de Contas emitiu uma matéria a respeito de um apoio que o Tribunal de Contas pretende fazer junto com o Corpo de Bombeiros para ajudar, né, nessa contratação de uma aeronave para ajudar nas queimadas e tudo mais. O senhor pode pormenorizar para a gente o que seria esse apoio que o Tribunal de Contas pretende fornecer nesse apoio às queimadas rondonienses? Murilo, o Tribunal de Contas ele protagoniza soluções. O Tribunal de Contas não busca substancialmente culpados ou inocentes. O povo ele precisa de soluções pragmáticas, precisa de resolutividade, de responsividade, e o Tribunal de Contas, dentro do desenho constitucional que ele toca, a Constituição da República de 1988, e diga-se de passagem, a Constituição cidadã, é uma Constituição teleológica, uma Constituição finalística, que busca a máxima efetividade do texto constitucional. Então, dentro desse desenho normativo, o Tribunal de Contas, com sua expertise, do seu corpo técnico, dos conselheiros, em regime condominial com o Ministério Público de Contas, o que se busca, conforme eu já vociferei inicialmente, são soluções. Então, o tribunal tem o dever constitucional, inclusive, de fiscalizar a questão patrimonial, e o meio ambiente é um patrimônio público, um espaço público. E neste norte, o tribunal, imbuído deste propósito constitucional, de uma de suas competências bem delineadas na Constituição da República, chamou todos os atores institucionais, sejam os poderes, sejam os órgãos autônomos, para que nós pudéssemos debater medidas concretas para debelar ou mitigar de alguma forma ou de outra esta catástrofe climática que nós estamos vivendo
em sede de fumaça que, inclusive, é bom se dizer, que não reconhece fronteiras. A fumaça vem de todos os cantos. O certo é que nós estamos vivendo este período bastante conturbado da pauta odierna de nossa sociedade. O tribunal, com o seu aparato técnico, para buscar soluções em sede de instrumento convocatório, dos instrumentos necessários, instrumentos legais necessários para uma eventual contratação de um aparato logístico para nós contermos esses focos de incêndio, quer seja mediado por aeronaves para essa finalidade, sendo obviamente suportado pelo Executivo Estadual, quer seja por brigadistas. E o tribunal, para desburocratizar essa contratação, o tribunal está emprestando a sua expertise técnica na análise prévia deste instrumento convocatório para fins de contratar este aparato logístico para mitigar esta fumaça que a nossa população está enfrentando. Presidente, em que momento aquele cidadão que reside lá no município de Pimenteiras do Oeste, um município com menos de 7 mil habitantes, ele sente a presença do Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas é interessante. Eu pergunto isso porque... E o Tribunal de Contas, meu caro Murilo, é um dos órgãos da República, da estrutura, da topografia republicana, que ele tem a competência de fiscalizar as questões, os elementos nucleares da própria existência do Estado. Ou seja, fiscalizar o orçamento, as questões orçamentárias, financeira, operacional, patrimonial, e no momento são 5. O que repercute na própria existência do Estado. Nós só falamos em Estado se nós falarmos em orçamento de finanças públicas. Nós só falamos em Estado se falarmos da operacionalidade do Estado, o Estado prestamista, o Estado que presta saúde pública, educação, infraestrutura viária, enfim, segurança pública, para ficarmos apenas por aí, mas é tudo o Estado prestamista, o Estado que se comprometeu em levar os bens da vida para o cidadão contribuinte, ou cidadão dentro de um aspecto mais largo de cidadania. O tribunal se faz presente. Porque essa externalidade do Estado se faz pelos bens da vida. Saúde, educação, conforme eu já disse, assistência social. E quem fiscaliza desde a arrecadação, a entrega efetiva, a execução, a despesa pública é o Tribunal de Contas. É ele que, inclusive, induz boas práticas na administração pública. É o Tribunal de Contas que fiscaliza a saúde, o aparato médico, os insumos, se está faltando medicamento, se está faltando médico, profissional da saúde, na segurança pública, lá na assistência social, onde tiver a presença do Estado ou qualquer um particular, que ele administre, que ele gerencie recurso público, ele está ao alcance da fiscalização do tribunal, para ver se esse emprego de recurso público se está revestido de liceidade, se tem legitimidade e economicidade. Então, o Tribunal de Contas é quem garante a rigidez do recurso público, para ver se a qualidade da merenda escolar está adequada, o transporte escolar está adequado. Então, toda a pauta da vida que se entretém com o poder público, lá é chamado Tribunal de Contas. Então, o cidadão comum, lá da linha mais longínqua da capital, as vicinais, onde há o tráfego desses trabalhadores, desses dignos trabalhadores, para escoar sua produção agrícola, para escoar os seus víveres, tudo isso é competência do Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas, inclusive, só a ele é dado o direito de mergulhar no elemento nuclear do ato administrativo, exatamente para abstrair se há legitimidade naquela despesa pública ou, inclusive, desde a arrecadação, conforme eu já disse. Então, o Tribunal de Contas é esse órgão que tem uma abrangência muito grande, enorme. Esta é a pauta do Tribunal de Contas no desenho constitucional da Constituição de 1988. Presidente, após a sua posse na figura de presidente do Tribunal de Contas,
tem sido noticiado em amplo aspecto, e painel político tem feito também bastante material a respeito das blitz e das fiscalizações que o tribunal tem feito em UPAs, UBSs, o próprio Hospital João Paulo II. Não é a questão de se tinha ou não tinha essa situação, mas nós estamos pelo menos vivenciando uma maior efetividade dessas blitz agora. Isso é um projeto que será continuado? Estava frio, agora está quente? Como é que é essa situação das blitz do Tribunal de Contas? Historicamente, Murilo, o Tribunal de Contas ele atua dentro de instrumentos de governança. O Tribunal de Contas tem um planejamento estratégico, um plano estratégico que leva 8 anos, revisitado, porque é um elemento vivo, é orgânico, então ele é revisitado. O Tribunal de Contas, para dar vida a esse planejamento estratégico, ele tem um plano de gestão, é o plano de gestão da atual direção do Tribunal de Contas 2024-2025. Toda essa abstração, todas essas ações, elas decorrem do planejamento estratégico do tribunal dentro daquele período de 8 anos. Então nós emprestamos efetividade àquilo que foi traçado pelos colegas que nos antecederam. Então há uma corrida de bastão no Tribunal de Contas. Não é nada inovador, nós apenas damos continuidade sem continuismo às gestões anteriores, trazendo, obviamente, o colorido do atual gestor. E nós optamos por fazermos fiscalizações sistemáticas. Essas fiscalizações, pelo menos enquanto eu estiver à frente do tribunal, há uma decisão estratégica de que nós estejamos firmemente fiscalizando não só a saúde, mas sobretudo a saúde, mas como todas as outras áreas, como é o caso das estradas, a qualidade do asfalto, como é o caso da educação, como é o caso da segurança pública, enfim, tudo aquilo que for de competência do Tribunal de Contas estará, obviamente, lá presente, e nós fizemos um movimento de desencastelamento dos nossos auditores, para que eles vivam o mundo em que habitam os homens, para que eles vivam o mundo em que habita a senhorinha que ganha R$150, que fez uma faxina e que não tem nenhuma ligação com o poder público, mas com o fruto do seu trabalho, o suor do seu rosto, ingressa alguns reais quando ela compra víveres, quando ela compra proteína, quando ela compra um arroz para levar para sua casa para alimentar seus filhos. Então, nós, como guardião do erário, nós entendemos que o Tribunal de Contas deve estar habitando o mundo em que habitam os homens, saindo do castelo, saindo da ideia de corte e ser um tribunal mais próximo, não tão somente do gestor, mas sobretudo da sociedade. O nosso auditor ele deve estar onde o povo está, onde o gestor está, para ver o que está acontecendo. Não para punir, mas para sentir a dor, as necessidades, as agrúrias por que passam os nossos gestores, que também querem acertar. Não há um antagonismo entre gestor e fiscalizador. O gestor é um cidadão auditado, digno do mais elementar respeito, mas que nós temos que cumprir com o nosso desenho constitucional e fazemos nos aproximando, para nós sentirmos quais são os influxos, as dificuldades por que passa o gestor. O tribunal tem uma realidade de técnicos altamente capacitados. Quando nós vamos para as pequenas prefeituras, em que não se tem condições de pagar um técnico com grandes qualificações, tem lá os meios que são adequados para aquele lugar. Mas a lei é única e nós precisamos colmatá-la para uma realidade vívida no mundo da vida, no mundo dos fenômenos. E isso se faz com um tribunal que se desencastela, um tribunal presente. Liderar é estar junto. E o tribunal quer liderar essa guinada cultural, essa guinada de que serviço público não dá certo, que servidor público não quer trabalhar. Isso não é verdade. Querem trabalhar sim, querem ver o tribunal próximo, e isso está acontecendo. Nas blitz que nós fazemos de saúde, é para que o auditor saiba as dificuldades que passa o cidadão que acorda cedo para pegar uma fila na UPA, nas unidades básicas de saúde, para saber que se o médico não está fazendo o atendimento adequado, é porque está faltando o medicamento, os insumos hospitalares. E o tribunal, de imediato, já faz contato com os gestores, com os secretários, seja de saúde do município ou do estado, para resolver o problema in loco. Não para nós autuarmos um processo que é muito caro, um processo que muitas das vezes não é resolutivo.
Então, o cidadão quer resolutividade. E isso é feito em regime condominial, num regime de cooperação, dialógico, gestor, fiscalizador e usuário. Não tem como desassociarmos dessa tríade, porque nós precisamos sentir verdadeiramente o que passa todos os atores para poder sermos propositivos. Então, é esta que é a vocação do tribunal, é fazer biópsia para não fazer necrópsia. Ou seja, queremos gerar vida, queremos gerar esperança juntamente com o poder público. Presidente, há sempre uma confusão muito grande para a população nas atuações em que envolve Ministério Público de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas. A pergunta que eu te faço hoje, como um popular rondoniense, é: em relação à situação do euro, ainda nessa toada da saúde, o que está acontecendo ali? O que é, pelo menos suposta, pedra de empecilho posta pelo Tribunal de Contas ou não? Tem algum ato que esteja acontecendo ali? A gente vai ter esse hospital, ele um dia vai acontecer? Murilo, uma questão de autocontenção e deferência, eu diria que esse esclarecimento deve ser feito pelo Poder Executivo, em razão de que nós fiscalizamos e não fazemos políticas públicas, né? E, inclusive, até na época do querido conselheiro Edilson, que foi presidente da nossa corte, nós, do nosso próprio orçamento, nós transferimos 50 milhões de reais para o euro. Ou seja, o Tribunal de Contas é um tribunal que não vive para si. Ele não bebe a água da sua própria fonte. Ele procura saciar a sede do seu povo, a sede da sua gente. Então, o próprio orçamento do tribunal, aquilo que vai para o tribunal fazer fiscalização, aquilo que vai para o tribunal fazer controle externo da administração pública, nós, economizando recursos públicos, nós repassamos 50 milhões de reais à época do conselheiro Edilson, como presidente, para a consecução do euro. É lógico que na pauta da vida pública, nem tudo que se planeja dá certo conforme se planejou. Tem os reveses, tem as contingências naturais, obviamente, mas até onde eu sei, porque eu não sou relator dessa matéria e nunca fui relator da saúde, o governo do estado tentou levar a cabo, mas em razão, quero crer, de uma empresa que talvez não se revelou adequada para dar consecução ao projeto euro, teve alguns reveses pelo meio do caminho. Obviamente que não foi algo intencional. São contingências da vida, assim como alguém quer fazer uma casa e o pedreiro tem alguma dificuldade, dificuldades outras, enfim, que se revela ao longo de um projeto. De maneira que quem tem melhores esclarecimentos nesta pauta euro é o Executivo Estadual, quem é que executa essa política pública específica. Perfeito. Presidente, pensando em questões pragmáticas e programáticas, que tudo que se planta hoje se vê uma colheita no futuro, e a educação é a única coisa que vai salvar a nossa, pelo menos tem sido a prova de que salva um país e vai salvar o Brasil no futuro. A grande pergunta da população rondoniense é: como está a situação da educação no estado em questão das reclamatórias orçamentárias? Tem alguma coisa, tem muito volume de investigações, onde o popular pode reclamar de uma escola se ele acha que a merenda não está adequada, se ele acha que em algum momento está faltando professores, embora chegue lá na escala tenha professores, mas na prática não existe. Tem chegado ao tribunal esse monte de reclamações? O tribunal tem um canal aberto, Murilo, com a sociedade, que é pela sua ouvidoria geral. Tudo que chega lá, há um tratamento prévio, obviamente que chega de tudo, de verdades a inverdades, mas o tribunal tem a responsabilidade e usa dessa responsabilidade que lhe é peculiar para fazer o tratamento devido nos informes que nos chegam. Então, aquilo que merece, dentro de uma moldura de risco, relevância e materialidade, o tribunal se debruça numa investigação preliminar e, se procedente, o tribunal autua o processo e leva a cabo a sua fiscalização.
É lógico que num estado como Rondônia, com inúmeros jurisdicionados, nós temos 52 jurisdicionados em sede de municípios, são 52 municípios, nós temos o Estado, é fato que, vez ou outra, aporta esta ou aquela notícia. Conforme eu já disse, que o tribunal se debruça para fazer o tratamento daquela informação e averiguar a pertinência ou não. A preocupação do tribunal é tão brutal com a educação que, durante a pandemia, o conselheiro Paulo Cury, então presidente do tribunal, idealizou o programa de alfabetização na idade certa. E o que levou os índices do estado de Rondônia, e foi o conselheiro Paulo Cury, mérito muito pessoal de sua excelência, o presidente à época, em regime condominial com o estado e os municípios, porque esta não é uma obra de um homem só, foi uma obra de um condomínio de benfeitores do universo, que tiraram o estado de Rondônia com a ajuda, obviamente, o protagonismo decisivo do prefeito da capital, dos prefeitos do interior, de sua excelência o governador Coronel Marcos Rocha, e irmanados nesse propósito sublime, tira o estado de Rondônia da 19ª posição nacional e eleva para a 5ª posição nacional de crianças que estão sendo alfabetizadas à idade certa. Ou seja, antes dessa intervenção, nós tínhamos crianças na 3ª série do ensino fundamental que sequer silabavam. Hoje, com esta intervenção, as crianças no 1º ano já leem perfeitamente. Isto determina a mudança da sorte de gerações. Nós teremos pessoas, agora, a partir deste movimento pela educação no estado de Rondônia, digo mais uma vez, não é feito apenas do Tribunal de Contas, mas o Tribunal de Contas saindo da velha posição de controle, de comando e controle, agora sendo um tribunal propositivo, um tribunal responsivo, um tribunal que busca soluções e não apenas apontar os defeitos. Ora, se o tribunal tem as soluções, se ele faz o diagnóstico, tem expertise, por que não contribuir dentro de uma perspectiva dialógica e cooperativa? De maneira, Murilo, que o tribunal tem avançado de forma significativa, juntamente com os entes estadual, os entes municipais, para levar esperança, dignidade, para que as políticas públicas de educação sejam efetivas. Tanto é verdade que é este exemplo que eu trago, saindo da 19ª posição, vindo aí durante o processo pandêmico, e o pós-pandemia figurando, depois que saíram os números nacionalmente, para 5º lugar. E o tribunal ali, na comissão de frente, juntamente com os outros consortes, para que essa problemática da educação, que não é apenas do ponto de vista do processo ensino-aprendizagem, da abordagem pedagógica, mas passa pela valorização material dos servidores da educação. E essa sensibilização o tribunal acaba induzindo boas práticas para que os gestores abracem e resgatem todo esse processo que nos levou para baixo, mas que o tribunal, inclusive agora, o tribunal estará se reunindo, já há uma perspectiva com os candidatos a prefeito, para que eles assumam um compromisso de uma pauta pela educação. Então, este é um dos contributos que o Tribunal de Contas vem dando. Não é apenas, enfatizo, o Tribunal de Contas eminentemente fiscalizador. Para que o mundo sucumba, basta ser apenas fiscal. Mas é um tribunal que está protagonizando, sem contudo se substituir ao gestor. Há uma deferência ao gestor, que ele que tem que fazer as escolhas das políticas públicas. Mas na deficiência, naquilo que tiver um gap, naquilo que nós tivermos um hiato, o tribunal está pronto para colaborar, pronto para emprestar a sua expertise técnica, induzindo políticas públicas para que o destinatário maior das políticas públicas e financiador, que é o povo cidadão, pagador de impostos, possa usufruir os bens da vida em forma de educação de qualidade, em forma de uma saúde pública de qualidade, segurança pública e outros bens que o Estado se comprometeu a prestar ao povo rondoniense. Muito bom. Conselheiro,
A gente que atua no jornalismo investigativo, a gente tem um grande problema, que são os portais de transparência dos poderes. Me parece que não é um portal feito para ser visto, né? Tem alguma situação, algum tipo nessa ideia de protagonizar uma ideia, uma deferência a todos, que o tribunal tenha trabalhado no sentido de padronizar esses portais da transparência, dos municípios? A gente tira, eu pelo menos tiro como exemplo, o portal da transparência do governo do estado de Rondônia, município de Porto Velho e Câmara de Porto Velho. Ao que parece, não são portais de transparência feitos para que a gente tenha acesso às informações de forma clara e objetiva. Dentro do tribunal hoje, há algum tipo de treinamento, de escola? O senhor que já foi presidente da Escola de Contas, no sentido de fazer uma padronização, talvez como fosse o SEI, por exemplo. Tem alguma situação nesse sentido? Murilo, isso aí é um processo dinâmico. Perfeito. O que não pode é ser opaco, né? Nós temos buscado sistematicamente, inclusive, ensinando, pegando na mão, oficina, pelo braço pedagógico do tribunal, que é a Escola Superior de Contas, da qual eu já fui presidente. Hoje o atual presidente é o Dr. José Euler, o querido decano do nosso tribunal. Então o tribunal, inclusive, é competência do tribunal fomentar essa transparência pública. Busca a duras penas, obviamente, mas está fiscalizando de forma sistemática para ver se os portais, inclusive nós temos métricas que checam o índice de transparência, o que pode repercutir em problemas graves para o gestor se o portal for tido como opaco, ou seja, que não esteja transparente. Então, o tribunal vem dentro dessa mesma perspectiva, tanto pedagógica, pela Escola Superior de Contas, capacitando os gestores desses portais para que os tornem transparentes. Então, é uma luta diária, é uma luta que não se arrefece, isso é permanente, e isso é o preço da liberdade e a vigilância constante. A liberdade de um povo que possa ver o que o seu governo, o que o seu gestor está fazendo dentro de uma administração pública open dados. Então, não é um trabalho que é de um dia só, não é um trabalho estanque, é um trabalho permanente, vigilância permanente. Conselheiro, a gente sempre ouve muitas reclamações de jurisdicionados, principalmente no interior, cidades pequenas, que aquilo que o senhor falou, não tem gente extremamente qualificada e com dificuldade até de comunicação. Na sua perspectiva, o senhor acha que ainda hoje há justificativa para um prefeito numa cidade de menos de 5 mil habitantes dizer a boca larga que a sua administração está engessada por culpa do Tribunal de Contas? Me traz estranheza, né? Porque qualquer gestor sério, qualquer gestor que tem compromisso com os princípios estruturantes do Estado Constitucional brasileiro, que é o republicanismo e o princípio democrático, ele se sente confortável de ser fiscalizado, né? Porque a fiscalização, ela se entretém com uma avaliação da política pública que esse gestor está fazendo, ela se entretém com direção desta política pública. Se não está adequada, os índices não estão sendo alcançados, o tribunal vai lá e diz, olha, mais para a direita, mais para a esquerda, precisa de mais investimento ali, aqui já tem o investimento necessário, vamos destinar para um outro setor, e precisa de monitoramento. Por quê? Porque nós não somos anjos. Se fôssemos anjos, não precisaríamos de fiscais, não precisaríamos de controle. O simples fato de existirmos, dada a nossa falibilidade humana, o que não quer dizer corrupção, não é isso que se cuida, mas a simples natureza humana de falibilidade, e não de perfeição, mas de perfectibilidade, impõe uma fiscalização, uma vigilância constante. Até o céu, que é feito de anjos, há uma hierarquia, e não poderia ser diferente. Então, esse sistema de freios e contrapesos, esse sistema de vigilância mútua, é que faz nós estarmos ao sol do meio-dia, cintilando luzes para que o povo
tenha accountability, para que o povo tenha a necessária prestação de contas. Então, eu reputo como estranho um gestor reverberar, dizer que o Tribunal de Contas está sendo empecilho para levar a cabo aquilo que ele idealizou. Qual é o empecilho? Exigir que se cumpra a lei, exigir que a legitimidade se efetive, que tenha economicidade, que os contratados nos cargos ad nutum, eles preencham requisitos para levar as políticas públicas à efetividade, porque se fosse uma empresa dele, ele não contrataria ineptos, porque sob a pauta da filosofia capitalista, ele estaria a desejar lucro, dividendos. Aqui é muito mais importante. Na questão da administração pública, no âmbito da administração pública, do que se cuida é do lucro social. Exatamente transformando vidas daquelas pessoas que historicamente na família nunca teve um engenheiro, mas agora terá em razão de uma educação pública de qualidade e ele vai passar a unir. De que nunca teve o médico. Se nós termos isso em mente, nós vamos perceber que o gestor está para dar máxima efetividade à Constituição. Perfeito. E as prioridades constitucionais devem ser alcançadas, de maneira que eu penso que são poucos que ainda não se perceberam, ainda não se aperceberam e reverberam o que eu chamaria de uma incompreensão do próprio sistema idealizado pelo legislador constituinte. Conselheiro, já caminhando para o final, que eu sei que o senhor tem bastante demanda, mas eu preciso deixar isso aqui registrado, porque tudo que a gente falou aqui, a gente pensa no futuro, em deixar um legado para o futuro. Primeiramente, qual seria hoje um artifício que o senhor tenha utilizado, que o senhor pretenda dizer, olha, esse é o legado que, eventualmente, o Wilber Coimbra deixará dentro do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia? Eu penso, Murilo, que mais importante do que as coisas são as pessoas. Nós não podemos coisificar as pessoas. Então, o maior templo que se constrói, o maior edifício que se constrói é o edifício de pessoas crítica, pelo um critério de valor, para se ressignificar e saber que elas estão nos órgãos públicos não apenas para oferir dividendos financeiros no final do mês, mas há um propósito dentro de uma perspectiva crística do Cristo. Até porque o nome iuris é servidor. E servidor não é servir a si mesmo, é servir ao próximo. E dentro de uma cadeia causal, o próximo quem é? Sou eu, é você, depende de uma perspectiva. Então, o legado que nós pretendemos deixar não é construir edifícios feitos por mãos ou por concreto, de alvenaria, não é esse. Mas um edifício de uma administração pública civilizada, mais humana, mais justa e mais fraterna, para que nós possamos incorporar em nossa mente, no nosso coração, como centro das emoções, que nós estamos aqui nesta terra para cumprir um propósito de um ser supremo. E este propósito é exatamente transformar a vida das pessoas, que a nossa própria existência, se nós deixássemos de existir, é como se a outra pessoa não fosse feliz. Então, com a nossa existência, é determinar que a outra pessoa seja feliz. Com isso, nós construímos uma sociedade, aquilo que está idealizado na Constituição, como um ideal de um Estado civilizado, de um Estado democrático, de um Estado de direito. Construir uma sociedade mais humana, uma sociedade mais justa, em que os bens da vida, os nossos irmãos desafortunados, que não tiveram a mesma oportunidade que nós temos, eles possam ser alcançados por esse Estado prestamista. Então, o que eu desejo é deixar servidores ali no Tribunal de Contas cada vez mais conscientes e cientes do seu papel na pauta da vida pública. Fazendo isso, eu tenho para mim que eu contribuí de alguma forma ou de outra com esta sociedade rondoniense, com esse Estado que me acolheu, porque eu estou há 32 anos aqui, eu nasci no Maranhão, mas sou rondoniense de coração. Então, como um rondoniense de coração, o legado, se é que eu posso dizer que posso deixar um legado, mas é desejo do meu coração que a minha passagem no tribunal não seja em brancas nuvens, mas que nós tenhamos construído, junto, em regime condominial, servidores disruptivos, servidores motivados, engajados e, sobretudo,
que sejam agentes transformadores da realidade social. Conselheiro, nessa mesma seguida, o que a gente pode dizer para os jovens que estão ingressando no ensino médio, por exemplo, que no futuro serão adultos e serão cidadãos e tudo mais, de uma pessoa que veio lá de Cururupu, preto, filho de pobre, com todas as necessidades e hoje alcança podemos dizer, um status bastante alto em nossa sociedade. Ainda há posição para essas pessoas poderem sonharem? Para esses jovens? Induvidosamente. Posso lhe afiançar induvidosamente. Primeiro, acreditar numa força suprema que eu tenho para mim por uma questão de prática cristã, que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus da Bíblia, não é o Deus desta ou daquela religião, mas um ser supremo que é Deus. Acreditar em si, nos valores éticos, nos valores que move um ser decente e que busca primeiro transformar a sua vida. Transformar a sua vida a partir desta força motriz que é Deus, a partir desse desejo de romper uma condenação histórica de que alguém pode falar que preto, que pobre, que aquilo é reservado apenas para esta ou aquela cor, para este ou aquele estado social. Você é que escreve a sua história, você e Deus. Se você aceitar esse vitimismo, se você aceitar que outras pessoas escrevam a sua história em razão desse mantra, maldito mantra, de dizer, olha, sempre foi assim, a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, serei assim, vou morrer assim, sempre Gabriela. Eu digo que primeiro tem que dizer não para este mantra e dizer sim para a vida, dizer sim que é possível, principalmente mediante o binômio estudo e trabalho. Não há como avançar se não estudar para poder eu ter consciência de dizer sim para o que é bom, para o que é reto, para o que é correto e não para aquilo que não me apetece, não para aquilo que não edifica, não para aquilo que é árido, não para aquilo que é desértico. Então, os nossos queridos jovens, as nossas queridas crianças, que serão, não é o futuro, mas já é o presente, por isso que tem que assegurar a dignidade para essas crianças desde já. Nós temos que parar com esse Brasil do futuro, é o Brasil do agora, é o poder do agora, para que possam ter essa consciência que é possível mudar sim, é possível mudar o status quo, se resignar com a corrupção, se resignar com tudo aquilo que não edifica, tudo aquilo que nos puxa para baixo. E eu tenho certeza que a partir deste movimento coerente, com olhar firme em seus propósitos, tendo disciplina, tendo foco e execução, induvidosamente ele colherá os frutos de uma caminhada que, óbvio, é árdua, seguramente, porque a minha ainda o é, e será até o dia que Deus me chamar para o encontro supremo. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que aqueles que acreditam em Deus, têm fé na vida, vão vencer, porque eu sou um exemplo vivo disso. E se comigo, que tenho limitações de toda a sorte, foi possível, imagine essas crianças que já nascem com o celular na mão, com tablet, com acesso à internet, inteligência artificial. Eu não tenho dúvida que o céu é o limite. Conselheiro, presidente, quero aqui agradecer mais uma vez a sua presença, o seu tempo desprendido a gente. Abro aqui o espaço agora para suas considerações finais. E mais uma vez, muito obrigado. Murilo, sou eu que agradeço. Isso é uma oportunidade única e é até em sede de uma prestação de contas com a sociedade, porque eu sou, como agente público, eu devo esclarecimento à sociedade. Então, é a imprensa cumprindo com o seu papel social. Eu não posso me furtar disso. Obviamente, eu tenho algumas, eu procuro realmente ficar na minha. Eu penso que quem julga tem que ter o máximo de contenção, né? E a gente procura fazê-lo. Mas eu quero agradecer essa abertura, dizer que o Tribunal de Contas está aberto, é o Tribunal da Cidadania, é o tribunal em que não há portas, é o tribunal que verdadeiramente busca a transparência, o tribunal que quer estar próximo do cidadão, como nós estamos, nos aproximando cada dia mais, seja pela Blitz de Saúde. Ainda há pouco tinha
nossos servidores avaliando a condição do asfalto, enfim, nós estamos onde tiver uma vida humana, onde tiver os bens da vida que o Estado, o município, eu falo o Estado de forma genérica, se comprometeu a prestar. Nós vamos estar juntos com o Ministério Público, que tem nos dado o mais irrestrito apoio, o Judiciário, a Defensoria Pública, enfim. Nós temos procurado nos irmanarmos, sobretudo, inclusive, com o Ministério Público de Contas, que atua em nosso tribunal, para que o crime que é organizado saiba que as forças, que o estamento, que o Estado se organiza cada vez mais para fazer o enfrentamento à corrupção, às más práticas na administração pública, e nós concitamos o controle social, o povo que está presente em todos os recantos, que tem o poder da onipresença, para comunicar ao tribunal irregularidades que toma conhecimento, más práticas, enfim, tudo aquilo que solapa os cânones da República. Nós instamos o nosso povo a nos ajudarmos para que nós continuemos sem pestanejar e resolutamente, sem recuar um único milímetro, a buscarmos o espaço, conquistarmos o espaço dado pelo legislador constituinte, de avançarmos de forma sustentável e sermos essa sociedade que nós tanto anelamos, proclamamos em verso e prosa, uma sociedade mais justa. E justa é o prestígio às instituições, que elas continuem funcionando, olhando e garantindo o direito dos seus servidores, o direito dos administrados, o direito do cidadão, sobretudo do cidadão, que é o grande financiador do aparelho estatal. E eu tenho certeza que com esta unidade de propósito, irmanados, sabendo que o Brasil depende de uma ação proativa de cada um brasileiro, de cada um rondoniense, eu não tenho dúvida que o Brasil alcançará o espaço o qual ele foi convocado, que é ser grande, não apenas na dimensão em extensão territorial, mas grande com um povo ordeiro, um povo trabalhador, um povo vocacionado para ser o grande celeiro do mundo. E o desenvolvimento é esse, um estado de Rondônia que cresce hoje. O estado de Rondônia cresce seguramente muito mais do que a China, ou seja, é a China do Ocidente. Então é a vocação desse estado ser grande como é grande o Brasil. Conselheiro, muito obrigado. Esse foi o segundo episódio do programa Painel Político. Quero aqui agradecer a presença do conselheiro mais uma vez, do presidente, Wilber Coimbra. Também gostaria de agradecer aqui aos estúdios SES Brasil, tá? Uma empresa multiplataforma que loca todo esse espaço aqui, fornece toda a aparelhagem para você que quer fazer o seu podcast, quer fazer o seu vídeo, quer fazer a sua entrevista, disponibilizar nas suas redes, tanto no espaço físico quanto eles fazem a cobertura também em espaço externo, tá? Quero aqui agradecer ao amigo Milton, proprietário da SES Brasil, e maiores informações sobre esta empresa a gente vai disponibilizar no corpo da matéria. Mais uma vez, obrigado, conselheiro. Sou eu que agradeço. Uma boa tarde. Boa tarde. Telespectadores, boa tarde, boa noite, boa madrugada e obrigado pelo seu like. Bom, vocês conferiram então a entrevista com o Wilber Coimbra. Essa foi a segunda edição do programa Painel Político via Brasília. Semana que vem a gente está de volta com outras entrevistas. Espero que vocês tenham gostado. Sigam Painel Político nas redes sociais, acessem o nosso site e não deixem de assinar também a nossa newsletter. Você vai receber aí diariamente as principais notícias do Brasil, além de análises, artigos interessantíssimos em todas as áreas. Portanto, até semana que vem. Fiquem todos com Deus.